Nós vamos conversar hoje com o Dr. Eli Flávio Wertheim, que é o presidente executivo do Secov, esse grande sindicato que é tão ligado aqui aos registradores imobiliários, né? Muito obrigado, doutor Eli, de aquecer o nosso convite. Muito obrigado, doutor Naline. Eu que agradeço, uma honra estar podendo participar aqui desse maravilhoso programa. A honra é nossa. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, porque a nossa intenção é mostrar para a juventude que estudar dá certo, trabalhar melhor ainda. Eu tenho 63 anos de idade, estudei no Colégio Bandeirantes a minha vida toda, depois eu entrei em engenharia, cursei um ano de engenharia, mas aí, para desgosto do meu pai, eu larguei a engenharia e fui fazer administração de empresa, porque eu resolvi trabalhar. Meu pai já tinha uma empresa incorporadora e construtora, muito tradicional na cidade, ele fundou a empresa em 1950. Então eu fui trabalhar já com 18 para 19 anos, um pouco a contragosto dele, porque ele queria que eu só estudasse. Então eu fui trabalhar numa empresa concorrente e ele acabou me chamando. Então desde aquela época, dos meus 18, 19 anos, eu entrei na área de construção e incorporação imobiliária, né? E meu pai foi um dos fundadores do Secov São Paulo, naquela época, que na verdade era uma reunião de engenheiros que discutiam problemas técnicos de engenharia. E eu então, já com meus 18 anos, ali como motorista do meu pai, já frequentava um pouco a casa, né? Foi um aprendizado, né? Um aprendizado, inclusive era aqui na Avenida Paulista. E desde então nunca mais saí, né? E fiz minha trajetória profissional nessa empresa do meu pai, que chama Luciano Wertheim, Empreendimentos Imobiliários, onde eu estou até hoje. E exerci no Secov, né, vários cargos, entre eles já fui vice-presidente algumas vezes, exerci a presidência ao longo desses anos todos, mas em substituição a um amigo ou outro, ou sendo vice-presidente, e também já fui tesoureiro, vice-presidente de incorporação, e agora, desde fevereiro deste ano, os amigos me convidaram para ser o presidente executivo. Nós fizemos uma modificação estatutária no Secov, e a gente tem hoje o presidente eleito, que é o Rodrigo Luna, que na verdade é o presidente eleito do Secov, presidente do Conselho Gestor. Mas para representação, né? Exatamente. E criamos a figura do presidente executivo. Daquele que trabalha. É como se fosse um parlamentarismo. Isso. Então eu sou o primeiro-ministro, mas o Rodrigo, evidente, trabalha muito. Os amigos tiveram a insensatez de me convidar para ser presidente executivo nessa fase, que é por um período só. E uma das minhas obrigações, das minhas funções, da minha missão nesse cargo novo, né, e até por conta da minha história toda no Secov, é construir o cargo, né, para que no futuro, breve, outras pessoas possam também ocupar a presidência executiva do Secov, que está evidentemente ligada muito à gestão, porque vocês imaginam a dificuldade de ser presidente do Secov e ao mesmo tempo cuidar da gestão. Estávamos mais ou menos assim como arrumar um síndico para um condomínio, não estava muito fácil. Sem deixar a empresa, né? Sem deixar a empresa. Então, evidentemente que esse modelo mais moderno, nós fizemos algumas consultorias, outros exemplos, inclusive de outras entidades, e optamos por esse modelo que nós julgamos mais moderno, e desde então, de fevereiro, eu estou na missão de presidente executivo do Secov, ou CEO, como a turma fala. É um cargo que está mais ligado à gestão do Secov, né? Então, digamos, 80%, 70% do meu tempo é ligado à gestão, né? Ali tem um sindicato que representa muitas áreas da cadeia imobiliária, né, do setor produtivo, incorporação, loteamento, imobiliária, empresas de venda, e mesmo a ligação com o setor financeiro. É um universo, não é? É um universo diferente, muitas vezes, de outras entidades que têm um foco mais específico. O Secov tem este mundo todo e, por vezes, é uma cadeia, né, um elo, mas tem também seus conflitos, suas particularidades. Então, vamos dizer, cabe ao presidente executivo, por acaso estou eu, vamos dizer, tentar organizar um pouco isso. E o Rodrigo Luna, que é o presidente eleito, além de ser o presidente do Conselho Gestor e do Conselho Consultivo, é o que dá as diretrizes políticas, estratégicas, e eu, na verdade, sou um soldado do Rodrigo,
né? Evidente, eu tenho lá uma história muito grande, já exerci vários cargos. E eu tenho a minha vida muito ligada profissionalmente à incorporação imobiliária, né? Então, o registro de imóveis, para mim, é praticamente... Está em casa, né? Está em casa. É evidente que eu não sou advogado, não conheço os detalhes, mas... acho que todo empresário tem que saber alguma coisa de direito, né? No Brasil, de tanta normatividade, de tanta judicialização, né? O senhor tem toda a razão. Aliás, hoje nós estamos fazendo mais reuniões sobre direito, sobre segurança jurídica, etc., que propriamente de engenharia. Então. Por isso que eu contei que no começo, quando eu entrei lá nos anos 78, 79, era uma reunião de um bando de engenheiros discutindo problemas técnicos. Hoje, um dia desses, até por curiosidade, nós tínhamos lá, acho que 20 itens numa determinada pauta de diretoria, 14 eram ligados a direito, em especial em segurança jurídica e problemas jurídicos. Então, hoje eu diria que o incorporador seria muita petulância falar que eles são advogados, mas já estão se arriscando na área do direito. Eu vi hoje que a construção civil, no último quadrimestre do ano de 2022, foi o setor que mais contribuiu para elevar um pouquinho o PIB brasileiro. O agronegócio, que todo mundo fala que é a salvação da lavoura, ele teve até um decréscimo por causa da colheita da cana-de-açúcar e da mandioca, que foi prejudicada, né? Então, há um otimismo no setor. Há um otimismo evidente que nós agora estamos fazendo um engenheiro de obra feita, né? Nós estamos olhando para trás, para frente, há uma certa angústia para saber como as coisas vão se dar, apesar do nosso otimismo, mas nós tivemos uma questão muito interessante na pandemia, e não aqui tirando proveito da pandemia, mas foi um subproduto da pandemia, que aconteceram dois fatores. O primeiro foi a ressignificação da casa, né, da casa própria. Isso. Seja um apartamento, seja uma casa, seja, enfim, um imóvel em geral. No interior ou no litoral, não importa. Teve uma ressignificação. E o segundo ponto muito importante é que foi considerado, de todas as atividades, das N atividades do país, como uma atividade essencial. E isso foi muito importante. Foi muito importante porque nós estamos falando de uma mão de obra, e aí eu estou falando de construção, de uma mão de obra desde a mais simples, menos qualificada, digamos assim, até um engenheiro de altíssimo nível. Claro. Essas pessoas que trabalham no setor imobiliário, elas são todas microempresários, inclusive, porque são todos empreiteiros, empresas de empreiteiro. E é um trabalhador, além de ser um trabalhador qualificado, ele só ganha se ele trabalhar, Sim. porque é por medição. Então, imaginem se fosse considerado o fique em casa ou não pudesse sair de casa. Nós poderíamos ter um problema social muito grande. Sim. Os vários governos, em especial aqui o do estado de São Paulo, reconheceu isso e o setor deu um show de protocolos, de saúde, etc, etc. Então, esses dois fatores, somados a um terceiro fator que para o mercado imobiliário é fundamental, que é a taxa de juros. Nós tivemos uma taxa de juros de 3% durante algum tempo, né? É uma taxa de juros que nunca ocorreu. Então, quando você tem uma demanda por uma nova ressignificação da casa, não estou nem falando do déficit habitacional, estou falando da ressignificação, e uma taxa de juros muito baixa, com abundância de financiamento, digamos, essa conjunção, né, esse casamento, acabou fazendo com que as vendas imobiliárias realmente dessem vamos dizer assim, mudou de patamar, Sim. como se diz no futebol, né? Mudou de patamar e vem se mantendo. Ele não está no mesmo crescimento da velocidade. O ritmo não é o mesmo, mas a tendência... Eu diria até que ele tem uma... Estamos num platô. Sim. Né? Existe um otimismo, sim, porém, ele já não é o mesmo otimismo dos últimos 3, 4 anos. Por alguns motivos simples. Primeiro, o ambiente político, tem toda essa questão que está aí colocada, e a gente não sabe direito como as coisas vão funcionar, e o ambiente mudou, então a questão do emprego, etc. Então, nós estamos otimistas, porém, com os pés no chão. Discretamente otimista, mas assim, com alguma apreensão pelos rumos da economia. Agora, os fundamentos
para que a gente tenha um desempenho econômico satisfatório, estão todos aí colocados. Então, agora é muito mais uma questão de política, de direção do país, de acertos na condução da política econômica, do que propriamente problemas graves de fundamento. Agora, o governo que entra agora vai começar a gestão, sempre foi muito sensível em relação à questão da moradia, né? Foi durante o governo dele que se incluiu na Constituição a moradia como direito social, no artigo 6º, né? Isso não é algo promissor? E tem uma outra coisa, foi também esse governo, ou esta linha de governo, que criou o maior programa habitacional do mundo, que é agora vai chamar de novo Minha Casa Minha Vida, mudaram para Casa Verde e Amarela, mas provavelmente, já sabemos que vai mudar por Minha Casa Minha Vida. Sempre existiu um programa habitacional, né? Sistema financeiro, BNH, casa própria, BNH, mas sim, no primeiro governo do presidente Lula, houve um avanço de modernização para esse sistema, que é o chamado Minha Casa Minha Vida, inclusive com o marco legal, né? Foi ali que foi criado a base do marco legal. Então a gente está, sim, otimista com relação principalmente ao programa Casa Verde e Amarela. No programa Casa Verde e Amarela tem algumas questões, e aí o DNA desse governo é interessante. Ele entende a importância da caderneta de poupança e do fundo de garantia como funding especial desse sistema. Isso é muito importante, porque tem as outras visões, e todas estão corretas, não há aqui nenhuma crítica, porque todos os motivos pelos quais a gente pode sacar o fundo de garantia são todos legítimos. Sim. Né? Não há nenhum motivo na vida que você diga... Estabelecer as prioridades. Claro, a importância de um cidadão sacar esse fundo não é tão importante quanto isso, tudo é muito importante. Mas, com a nova política, provavelmente nós vamos ter um estancamento do esvaziamento do fundo de garantia para outras finalidades que não sejam habitacionais. Isso é muito bom. Bom, claro. Isso é muito bom. O desafio, e a gente tem conversado com a equipe de transição, o desafio é que lá no topinho lá na basezinha da pirâmide, que a gente chama de faixa 1, são pessoas que ganham 1,5 salários, 2, ali é muito difícil atuar. Por que é muito difícil atuar? Porque tem que ter um subsídio do Estado muito pesado, porque essas famílias não têm renda suficiente para poder comprar um imóvel. Mas, no entanto, é um problema social grande. E a gente já levou para a equipe algumas contribuições, como, por exemplo, a moradia de entrada dessas famílias pode ser uma locação social, por exemplo. Né? Não há necessidade do sujeito ter ali a casa própria logo de cara. Ele está começando a vida. É natural, se espera que alguém vai ter ao longo da sua vida um crescimento de renda. Aí ele pode, num segundo momento, essa família ou esse jovem... Um upgrade. Exatamente, fazer um upgrade e tal. Quando a gente vai para a locação social... De repente, a gente pode abrir a possibilidade de um investimento privado. Sim. Né? Onde o Estado ali, por exemplo, nós levamos essa ideia e com estudos. Por exemplo, o Estado poderia ser um garantidor um fiador, né? Porque ele não pode pedir a fiança para o pai e para a mãe, né? O fiador. Mas o Estado, de repente, pode ser o fiador. Então, pode ter investimentos privados nesses edifícios para alocação, e esse cidadão, essa família, essa pessoa, com o tempo vai, né, natural, cresça na vida, e ele passa, por exemplo, para poder comprar, então, um apartamento com 3, 4, 5, 6 salários, que a gente chama de faixa 2 ou faixa 3. E aí ele financia e compra. Então, tem muita coisa por fazer. Né? Muita coisa. Mas, da mesma forma, também levamos ao governo, ao futuro governo, na verdade, algumas questões, né, nessa faixa mais baixa que não funcionaram. Né? Apesar da boa intenção, do começo e daquela história toda, também é obrigado a gente, como operador do sistema, também levar sugestões. Evidente. Então nós levamos, olha, por exemplo, não funcionou no passado, por isso. Mas a nossa sugestão corrige isso. O importante, e eu acho que isso a gente tem tentado levar, é que as circunstâncias daquela época não são as mesmas. Se passaram 20 anos. Então, a gente tem novas tecnologias, a gente tem um novo comprador, a gente tem outras formas. Então, precisa também ter um pouco de, digamos, abrir um pouco a cabeça, né? Arejar um pouco
para poder. E nós temos sentido isso, sim. A interlocução está favorável? A interlocução está favorável, está bastante favorável. Eles são acessíveis. Acessíveis, nos procuram. Que bom. Né? É verdade também que tínhamos uma boa interlocução com o governo atual. Não dá para desconhecer o Secov, né? O Secov é uma entidade poderosa. Não, e a nós cabe, como entidade, nós temos a obrigação, nós não importa se cada um, evidente, tem sua preferência, mas para nós não importa se é governo A, B, C ou B, se torce para o Corinthians ou torce para o Palmeiras, não é essa a questão. A gente tem que trabalhar a favor do Brasil, tem que trazer o nosso conhecimento. Né, o Secov, o mercado imobiliário, por vezes tem uma imagem ruim perante a sociedade, especulador imobiliário, outras coisas, mas não, a gente tem muito que contribuir com a parte técnica, temos conhecimento, não temos nenhuma vergonha do nosso ofício. Não, tem que ter orgulho, tem que ter verdadeiro orgulho, né? Eu acho que é um problema, às vezes, de falta de comunicação, né? Uma comunicação que podia... explorar aquilo que é bom e que é 90%, não é? E refazer a imagem, né? Reformular, porque todos reconhecem, qualquer cidadão mais humilde, né, que a sua casa própria, o seu teto, né, o seu lar, é um capital intangível, né? Pode ser tangível porque é material, construção, né? Mas ele transcende a tangibilidade para ser um ideal de vida, né? É o que as pessoas querem, um teto e uma... Agora, doutor Eli, aqui em São Paulo, na capital, fala-se muito na requalificação do centro, na destinação daqueles enormes prédios antigos para transformar em moradia. Por que não dá certo isso? Basicamente é legislação. Né? Então aqui a gente acaba, de novo, os engenheiros falando sobre direito. Mas o que não existe a narrativa, existe a intenção, existe a necessidade, não só os prédios, a gente tem uma tragédia humana se acontecendo ali no centro. Sim. O centro de São Paulo, pegando como exemplo, qualquer lugar do mundo é o centro que mais vale, é o mais valorizado, o mais importante. São Paulo não podia ser diferente. Mas, na verdade, entre esta narrativa e a realidade da legislação, não há o casamento, digamos assim. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Se uma empresa vai se interessar por um determinado prédio e ela quer comprar aquele prédio, bom, primeiro, tem toda uma questão de tirar quem está lá dentro, não tirar, e aí o senhor e todo mundo como advogado sabe melhor do que eu o que isso significa, mas estamos falando de muito tempo. Sim. Mas vamos dizer que nós conseguimos. Em algum momento aquele prédio está desocupado. Bom, vamos lá fazer um projeto de retrofit, de recuperar aquele prédio. E de repente a gente tem legislações, por exemplo, o bombeiro, que obriga que seja aplicado situações de incêndio como se o prédio fosse novo. E aí não dá. Vou dar um exemplo. Eu não posso fazer num prédio no centro da cidade, na 15 de novembro, uma segunda escada de incêndio. Sim. Mas a legislação exige. Isso é possível fazer num prédio novo. Ali não é. Aí não se aprova o projeto. O mundo inteiro, né? Paris principalmente, não é uma cidade que aproveita tudo, mantém a estrutura externa, assim, o desenho arquitetônico e dentro se adapta do jeito que dá, né? Aqui é a legislação mesmo, né? Aqui... É puro problema de legislação. Tem mercado, tem interessados. Qualquer edifício que fosse feito, por exemplo, com uma legislação, para não ir até Paris, vamos para Lisboa. Se a gente aplicasse a legislação de recuperação do centro de Lisboa, o centro de São Paulo hoje estava coalhado de edifícios. Isso tem sido levado à administração municipal para ela tentar fazer uma reformulação normativa? Temos. E, inclusive, a atual administração tem feito um esforço, mas aí esbarra em algumas questões. Primeiro, nós temos uma questão de que essas leis têm que ser aprovadas ou reaprovadas. Aí tem todo o arcabouço político, o sistema político, e assim tem que ser aprovado. Isso demanda tempo. Sofre muitas intervenções. E muitas vezes a simplicidade dessas leis, digamos, urbanísticas e técnicas, não estão contemplados, vamos dizer assim, no idealizador da lei. Eu acho que essas pessoas que idealizam, que escrevem a lei ou escrevem a parte técnica das leis urbanísticas, deveriam ser mais simples no seu raciocínio.
Ou seja, vamos fazer o que dá para fazer diante de uma situação dada. É diferente de a gente falar, bom, vamos ocupar a Amazônia, por exemplo. Bom, ok, ali é uma situação de... Ou os mananciais, é outra engenharia, outro urbanismo. Então eu acho, e aí é uma opinião muito pessoal, eu posso estar enganado, não sou urbanista, precisa existir uma simplicidade entre a legislação, o urbanista e a realidade. Né? A gente precisa conectar com o que é possível. E tem também um ator importantíssimo nessa história toda, que é o Ministério Público. Ele também precisa ter uma visão mais, vamos dizer, realista daquilo que a gente faz. Então, o capital, o empreendedor, ele não vai naquilo onde ele vê, quando ele enxerga ali digamos, uma situação jurídica muito complexa ou uma dúvida. Então, eu diria que se a gente amadurecer todos esses entes, a prefeitura, os técnicos, os urbanistas, o Ministério Público, todos os atores, né? Se eles sentassem na mesa, sem ideologia, sem preconceitos, e tratando a realidade como ela se encontra, eu não tenho dúvida que nós transformaríamos, por exemplo, o centro da cidade de São Paulo. Que maravilha. Não tenho a menor dúvida. E essa experiência que a gente tem de que o centro, por exemplo, né, que é provido da maior infraestrutura, que tem a maior rede de transporte, então garante a mobilidade, nós estamos expulsando a população mais humilde para as periferias. E elas perdem um tempo imenso para virem até o centro. Quando a gente precisaria densificar mais, né? A comparação entre São Paulo e outras capitais mundiais do mesmo porte, né? Nós vemos que nós temos aqui um espaço ocioso considerável, né? Temos uma infraestrutura instalada, paga, né, por todos os contribuintes ao longo dessas décadas todas, subutilizada. E aí é um ponto interessante que cabe, talvez, eu não sou sociólogo, mas talvez cabe à maturidade da sociedade de debater sobre esses temas, né? Então, é justo que mais pessoas não possam usufruir dessa infraestrutura já instalada? Essa é a cidade que a gente deseja? Porque, na verdade, existe uma demanda. Né? A população cresce, as pessoas casam, descasam também, né? O descasamento também é um... Passa a morar sozinho. Aí são duas habitações. Então, assim, há uma necessidade, uma demanda de mercado. Onde essas empresas que o Secov representa, a gente vai produzir para essa demanda, não há dúvida. Nós entendemos, pelos estudos urbanísticos que a gente tem, que nós deveríamos adensar mais nessas áreas em que tenha infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, não estou falando só de esgoto e água. Eu estou dizendo de transporte, escolas caras e baratas, parques, teatros, equipamentos de lazer, segurança pública, né? Tem polícia, tem delegacias, tem hospitais, e de todas as faixas. Então, nós entendemos que o urbanismo moderno indica que essas pessoas deveriam conviver todas juntas e misturadas, claro, com legislações favorecendo um apartamento até um determinado valor, rendas menores, claro que tem que ter alguns incentivos urbanísticos, mas não guetos, né? Não conjuntos habitacionais a 10 quilômetros daqui e tal, porque, exatamente como você disse, essas pessoas se deslocam para essa infraestrutura, que inclusive é onde tem emprego, e com toda honestidade, sem desmerecer incentivos fiscais que se dá para uma empresa, por exemplo, não pagar o IPTU para ir lá para um pouco mais longe, não funciona. Ninguém vai mudar o seu escritório porque o IPTU é um pouquinho mais caro ou mais barato. Imagina o custo de uma divisória, custo de decorar um... Não é isso que vai fazer. Então, o que precisa é trazer mais pessoas para dentro deste território que tem infraestrutura. E aí eu vou dar um exemplo. Nesse território que tem infraestrutura, há 20 anos atrás, moravam aproximadamente quase 40% da população, que já era pouco.
Hoje, nós estamos em 15% da população morando nesse território. Por quê? Porque a legislação ela fica cada vez mais restritiva, cada vez é não pode, não pode, não pode, não pode. E esse não pode, não pode, não pode, vai encarecendo. Sim. Agora, uma coisa que sempre me chocou, doutor Eli, esses conjuntos habitacionais, há pouco o senhor falou, eles precisam ser assim, ter essa homogeneidade tão feia, né? Uma casinha junto com a outra, sem nenhum espaço, todas iguais. Será que a economia justifica que haja assim essa monotonia arquitetônica, que é uma coisa até feia de se ver? Com tantos arquitetos, com tanta gente criativa aqui no Brasil, não dá para fazer uma coisa mais bonita? Dá sim, dá para fazer. Eu acho que algumas unidades estão saindo com uma cara diferente. Vou dar um exemplo. No HIS, né, que é a Habitação de Interesse Social na cidade de São Paulo, de cada 10 unidades produzidas, 8 estão sendo construídas pela iniciativa privada. Mesmo com a questão do lucro, o pecado original do lucro, etc., mesmo assim. Tal. Então, essas unidades, elas têm uma qualidade melhor. Elas têm, por exemplo, um parque no seu térreo que aquela pessoa não conseguiria se não fosse ali cotizado. Agora, o desafio da arquitetura para ela ser mais bonita, e ela pode ser mais bonita, com o desafio da engenharia para o custo menor, é um desafio muito difícil, não é fácil, é complexo esse tema. É verdade que, talvez com legislações, de novo, eu vou cair na questão da legislação, mas eu não gosto da palavra permissiva, mas que pudesse usar um potencial maior, sem fazer com que determinadas áreas sejam consideradas úteis ou computáveis, que é aquele número computável que a gente gasta, vamos dizer, daquele coeficiente que a gente tem, nós poderíamos ter edifícios com uma arquitetura mais bonita. Eu acho que o senhor tem toda a razão. Então, é um desafio, eu acho que dá para melhorar muito. De novo, sem querer ser chato, mas passa por uma legislação mais flexível, moderna, digamos, criativa, vamos dizer assim. E adequada aos desafios contemporâneos, né? Alguma coisa, eu acho que o grande problema do Brasil, assim, eu falo de 50 anos de vida jurídica, só ciência jurídica. Nós temos uma imaginação muito fértil para adotar a legislação da Escandinávia para um país que é uma África setentrional, não é? Então, esse descompasso existe em todos os setores, ou seja, nós queremos alguma coisa tão sofisticada que daí não fazemos nem o mínimo. Exato. Não é? Nós empurramos para a clandestinidade. É isto que encarece o produto. Uma coisa, doutor Eli, que me vem como cidadão pensando, eu estou vendo uma profusão de lançamentos de pequenas unidades, os chamados estudiosos, não loft, sei lá. Estúdios, lofts. Tem. Será que há mercado para tudo isso? Porque que há necessidade, mas eu vejo o custo dessas unidades habitacionais é bem acima daquilo da metragem quadrada que tem, né? Verdade, e eu acho que o senhor tem toda a razão. De novo, lá vou eu aqui culpar a legislação. Mas a legislação, o plano diretor de São Paulo obriga ter um número mínimo de unidades que obriga o incorporador para atender este número mínimo de unidades. Reduzir a dimensão. 2, o número de unidades de garagem. Ele diz que cada unidade só pode ter uma vaga de garagem. Então, se eu vou fazer um apartamento, digamos, de 120 metros, que seria a tendência, vamos dizer, a vocação de um determinado terreno, eu preciso dar 2 vagas. Para dar 2 vagas, eu preciso fazer um de 20, sem vaga, porque eu só posso dar uma unidade por vaga. Então, de novo, a concepção do teórico que fez a legislação, falou, olha, vamos diminuir o número de vagas, colocando uma vaga por unidade. Na teoria. Na prática,
para atender aquela vocação daquele terreno, a gente faz uma unidade maior com 2 vagas e uma pequenininha sem vaga. Esse é um ponto. Segundo ponto, obriga uma quantidade mínima de unidades, porque a legislação quis adensar nos eixos de transporte, o que é uma premissa absolutamente correta e saudável. Onde foi o erro? Quando nós saímos da premissa e fomos para a escrita, digamos assim. Quando fomos escrever isto, aí que cometemos os enganos. Então, é uma legislação que obriga a fazer esses estúdios. Indo um pouco para o mercado. Existe demanda para esses estúdios. Mas tem 2 aspectos, como o senhor bem colocou. Talvez não na quantidade que a legislação obrigue a fazer. 2, não em todos os lugares. E a legislação é igual para todos os cantos da cidade. Quando a gente tem 3, 4, talvez até mais São Paulos, né? Sim. Cada bairro, muitas vezes dentro do próprio bairro temos ali diferenças e tal. Então, assim, faz um estúdio, por exemplo, no centro da cidade, ou faz um estúdio aqui na Avenida Paulista, ou faz um estúdio num Pinheiros, vai funcionar, faz sentido. Agora, quando a gente vai fazer um estúdio no meio de um bairro, Campo Belo, talvez já não funcione tanto. Agora, imagina o seguinte, como é que nós vamos fazer um apartamento de 80 metros, 70 metros, 100 metros com uma vaga de garagem? Então, de novo, passamos por uma questão de legislação. Agora, está se prevendo, está previsto na lei uma revisão do plano diretor, aliás, já estava previsto para antes, quando ele completou 8 anos, veio a pandemia, houve um adiamento, agora se adiou de novo, e é uma pena, porque é uma oportunidade não de mudar o plano diretor, porque o plano diretor ele tem 2 virtudes, 2 não, tem várias, mas eu vou citar 2. A primeira, ele previu, numa determinada cláusula, 8 anos depois, um ajuste, uma revisão. Então, quando a gente fala, quando o Secov muitas vezes fala, vai ter um ajuste. Não, nós não estamos pedindo nada, está na lei. 2, ele tem a premissa correta, adensamento nos eixos, ao longo dos eixos de transporte. O que ele é na visão do Secov? Tímido. Ele é um plano diretor com premissas corretas. Ele tem premissas corretas, mas ele é tímido. Ele deveria ser do tamanho da demanda da cidade de São Paulo. E ele devia ser mais criativo. Por que limitar o número de vagas? Por que dizer qual é o tamanho da janela? Deixa o comprador escolher o melhor produto. Dentro, evidentemente, das regras de volume, né? Não pode isso. Respeitado, digamos assim, o volume, o recuo, o volume, né? Vamos abrir o empresário, a empresa, não vai produzir geladeira no Polo Norte. Nós não vamos produzir um apartamento que não tenha valor de venda. Sim, claro. E se tiver, é pênalti. E quem dita é o mercado mesmo, né? É a demanda, é o desejo do consumidor. Sim. E muitas vezes o legislador, o técnico, quando ele está ali, e a gente enfrenta isso na vida da gente, quando a gente vai escrever um contrato, né? Quando a gente vai escrever uma carta para um filho, a gente quer colocar ali situações que não caberiam, né? Não caberiam, mas o amadurecimento, o debate, ele também pode promover esses ajustes. Sim. Doutor, recentemente eu estive com o prefeito Ricardo Nunes e ele se queixou bastante de que tudo que ele quer fazer, a justiça interrompe e às vezes tem uma lentidão que é incompatível com a necessidade de fazer obras dentro da sua gestão, né? O senhor sente isso também, que há uma interferência muito grande, exagerada do sistema de justiça? Eu acho que não, eu não sei se o Ministério Público faz parte do sistema de justiça. Faz. Então, sim. Mas, na verdade, a justiça, muitas vezes, o tribunal e os juízes, eles recolocam as coisas no devidos eixos. É isso que a gente vê. Vamos dizer assim, a queixa do mundo empresarial é mais quanto ao tempo da decisão. Sim. Agora, os questionamentos promovidos incessantemente pelas ONGs, pelas associações de bairros, essas de fato travam a cidade de São Paulo. Então, só para o senhor ter uma ideia, das 11
intervenções urbanas previstas no plano diretor, as 11 estão judicializadas. Então, de fato, a cidade está juridicamente travada. Ou as pessoas sentam na mesa, né, e compreendem, sem paixão, sem ideologia, mas olha, que cidade desejamos? Né? Então, se não houver ou não acontecer um desarmamento desses preconceitos, hoje eu infelizmente concordo com o prefeito. Hoje a prefeitura tem muitos recursos, caixa está cheio, temos um prefeito que, por tudo que ele fala, nem eu conheço, mas por tudo que ele fala, ele quer empreender, ele quer fazer coisas, mas de fato ele não está conseguindo. E o momento é propício porque ele tem um grande trânsito na Câmara Municipal, de onde ele provém. Então ele consegue aprovar ali com a maioria parlamentar aquilo que ele considera útil para São Paulo. Eu tenho visto entrevistas dele e eu infelizmente eu concordo, eu acho que ele tem razão. Todas as iniciativas, todas, e eu não estou entrando no mérito delas, todas estão judicializadas. Não é possível que todas tenham tantos equívocos assim. Um deles é o próprio PIU Central, o Plano de Intervenção Urbana Central. Estamos aqui no aguardo da Justiça decidir por uma liminar de paralisá-lo ou não. Quer dizer, contar isso para aquelas pessoas que estão morando ali no centro, que é o desafio, né? O empreendedor, o lojista, ele vai ficar chateado, mas ele vai abrir a loja dele ali ou acolá. Agora eu quero explicar para aquela gente toda que está lá que nós não vamos ocupar, não vamos ter IPTU, né? Porque gerar riqueza, porque a ocupação de pessoas, as pessoas tomando para si a cidade, elas resolvem um monte de problemas. Agora, eu acho que a gente precisaria fazer uma grande cruzada de alerta da sociedade e chamar para uma mesa de discussão para obter alguns consensos, porque muita gente não sabe do que acontece, não é? Não tem noção. E realmente a gente vê a cada gestão, então é o arco do não sei do que, do futuro, é isso, é aquilo, requalificação, e não sai nada, né? E agora a Associação Comercial de São Paulo está promovendo essa cruzada, chamou várias entidades, né, inclusive o Secov e outras também, para que a gente faça essa cruzada. Nós estamos entendendo, a sociedade, digamos, as classes empresariais, a associação comercial, nós estamos entendendo que a cidade de São Paulo talvez esteja com sua última chance. Eu não sei se terá uma segunda chance, mas a gente precisa que o sistema judiciário, né, e aí eu estou falando mais do Ministério Público, compreenda um pouco que o ótimo é inimigo do bom. Eu posso falar assim, sem nenhuma suspeição, porque eu fui promotor antes de ser juiz, né? Eu prestei outro concurso, fui para a magistratura, mas fui promotor durante 4 anos. E nesse período, o Ministério Público era uma instituição à procura de um status institucional. Era um conjunto de atribuições muito díspares, era uma coisa estranha. E a Constituição de 88 fez do Ministério Público a instituição mais poderosa da República. É a mais poderosa. Mas, lamentavelmente, às vezes ela é a mais irresponsável, né? Porque o Ministério Público lança uma denúncia ou faz uma ação civil pública, não tem compromisso com o término disso e joga para a sociedade um custo extraordinário, né? Agora, e o lamentável também é que em muitos casos os juízes confiam muito no Ministério Público. Então, aquilo que o Ministério Público pleiteou, o juiz defere sem muita reflexão. Então, esse alerta, essa conscientização nós temos que fazer. Em outras sociedades, né, que eu chamo, e eles não gostam, mais civilizadas,
todas as instituições são responsabilizadas. Aqui não existe responsabilidade do Ministério Público, não existe responsabilidade do Poder Judiciário. Não pode haver uma instituição sem responsabilidade. Então, esse custo da paralisação, esse custo da interrupção de programas que vão afetar milhões de pessoas, isso precisa ser cotejado, precisa ser cogitado, né? E o Secov, nesse aspecto, não muito na área jurídica, que não é nosso conhecimento, mas a gente procura sempre contribuir com o nosso conhecimento e até com a nossa opinião. E, por vezes, esse canal de comunicação, e o senhor falou no começo, um pouco tempo atrás, que a comunicação, na verdade, é o grande desafio, talvez, da humanidade, né, dentre vários. Esse é um desafio. A gente tem uma dificuldade de comunicação, de sentar na mesa e falar, olha, aqui o médico pode contribuir com isso, o enfermeiro com aquilo, e se unir em torno dessa cidade, né, no caso do centro, e pensar grande. Né, pensar grande. E mais do que isso, simples. Vamos fazer o simples. Né? Vamos avançar, vamos fazer o simples. Nada em excesso, né? Como diziam os gregos, nada em excesso. Né? Então, eu acho que nós temos normatividade demais, né? Desde da Constituição, que é a segunda maior do planeta, a nossa Constituição. Ela trata de tudo. Né? O ministro Aires Brito brincava, falou assim, da toga à tanga, tudo é previsto na Constituição. Né? E ela vai crescendo, tem quantas emendas, nós já passamos de 120 emendas, e tem uma série de outras PECs aí para serem votadas. Então, coloca-se tudo na Constituição para não cumprir. Claro. Eu acho que a gente vive aqui, em especial na cidade de São Paulo, uma chance de ouro, penso eu. Temos um prefeito que está querendo fazer coisas, tem caixa, né? A gente vê os números da prefeitura. Se todos esses entes conseguissem sentar na mesa, claro, não precisa concordar em tudo, e tampouco a solução de um é a correta ou mais correta, mas pelo menos se remássemos na mesma A universidade tem participado desse debate? Nós temos as 3 melhores universidades públicas do Brasil, né? E algumas das melhores do mundo. Sim, mas nem sempre com esse espírito. Né? As universidades, vamos dizer, por exemplo, o INSPER, a Fundação Getúlio Vargas, têm um viés mais prático. Né? Já na USP a gente tem ali um viés um pouco menos prático. O que importa é a resultante disso. Sim. O que existe, e aí de novo é uma opinião absolutamente pessoal, é que existem poucas opiniões sendo ouvidas. Então nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, no caso do urbanismo, meia dúzia de urbanistas de plantão. Né? Aquele avião que cai sempre entrevista um especialista, né? Eu acho que a gente devia entrevistar outros especialistas, né? Ouvir outras cabeças, outros urbanistas, pegar exemplos internacionais, né? Abrir um pouco, usar da criatividade, abrir a cabeça, como dizem os jovens, porque tem outras ideias. Né? Doutor Eli, nós estamos falando com registradores de imóveis, com o pessoal que trabalha, e nós começamos a falar que era uma ligação muito íntima, né? Há uma coisa entranhada na Constituição, que é a regularização, o registro. O senhor notou alguma diferença no cartório de registro de imóveis a partir de 88 para cá? A gente notou uma melhora muito grande. Primeiro, eu vou até dar um depoimento, eu não sou advogado, mas como incorporador imobiliário, o registro de imóveis é a lição número 1 que a gente aprende. Primeiro porque ela traz a segurança para nós na hora que nós vamos comprar o terreno. Seja junção de casas ou um único terreno. É ali que a gente se sente, é o ambiente que a gente se sente seguro para comprar. O segundo aspecto é que para registrar uma incorporação imobiliária, para poder vender, nós temos que passar pelo registro de imóveis. E quando fazemos a incorporação, o produto que sai, que é a incorporação imobiliária, ela é muito vendedora. Porque a gente usa no marketing. Não só põe no registro, como é fácil de explicar. Quando a gente mostra uma minuta de convenção de condomínio ou a divisão das unidades, o comprador, o leigo, vamos chamar assim, o médico, ele compreende. Os registradores talvez não saibam, mas a gente usa muito a incorporação imobiliária como peça de marketing. Beleza. E tem também no dia que nós estamos pousando o avião, né, que é registrar o condomínio, que é nesse momento nós vamos pagar o financiamento, entregar as chaves. Então, nós temos uma ligação absoluta com o registro de imóveis, pela segurança e por tudo isso que eu falei. O que a gente sente é uma modernização.
Né? Claro que a gente um dia vai chegar... O serviço eletrônico foi muito bom. A gente consegue hoje situações que antes eram trabalhosas, vamos dizer assim. Claro que existe uma legislação, tem todo aquele procedimento para ser cumprido. Então, eu penso que para os incorporadores imobiliários, os avanços são muito grandes. E cada vez que for modernizando e deixando mais eletrônico, melhor para nós. Nosso problema não está na questão do registro imobiliário, muito pelo contrário. Né? Na verdade, o registro imobiliário é uma garantia, uma segurança, e digo, não é só para o nosso comprador, é quando a gente compra o terreno. Sim. Né? Onde eu digo sempre, é um ambiente onde eu me sinto seguro, onde eu sei que a escritura está lá, o terreno é meu, a incorporação está ali descrita, a gente usa para vender. Então, é claro, a gente sempre está conversando e sempre melhorando, muitas vezes as reclamações dos custos, né? Faz parte do comércio, a gente quer sempre descontos, né? Então tem essa questão, mas eu particularmente, a minha cultura, quando eu falo cultura de conhecimento, não me permite compreender um mundo imobiliário sem o registro de imóveis. Eu nem sei como isso poderia ser diferente. Não tenho nem essa criatividade para entender diferente. Países que têm um sistema muito antagônico ao nosso padecem, né? Porque a necessidade de contratar uma equipe de advogados para verificar a filiação ali a concatenação dos ex-proprietários, depois contratar seguro para garantir a aquisição, e mesmo assim você lá adiante pode ser surpreendido, né? E só um detalhe importante, uma curiosidade talvez, nós incorporadores ainda na fase de estudar um terreno, não entrou nenhum jurídico ainda, a primeira coisa que a gente pede para o corretor quando ele traz um terreno é uma cópia da matrícula. E qualquer engenheiro lê aquela, claro que não vai ter que passar pela análise, mas ali a gente já percebe naquilo que está escrito, e é de maneira muito clara, todos nós da engenharia, da administração entenderam. Quando a gente lê, a gente já, ok, podemos seguir com esse terreno, claro, vai ter pesquisas mais apuradas. Então, assim, é muito importante para nós. Tanto que bons corretores, aqueles corretores mais capazes, mais profissionais, eles trazem a planta fiscal, mas eles sempre trazem a matrícula do coisa pago por eles. E aí o eletrônico ajudou muito. Porque ele, corretor, o corretor especializado de terreno, ele consegue tirar a matrícula sem grandes complicações. Eu acredito muito nessa juventude que parece que já nasceu com chip, né? Que eles façam aplicativos, né? Dando soluções singelas para problemas pequenos, mas que podem acelerar o trâmite negocial, né? O Doing Business falava que a aquisição imobiliária no Brasil tinha 14 procedimentos. E aqui a Arisp, com o Dr. Flaviano Galhardo, conseguiu provar que esses trâmites não tinham nada a ver com o registro. É aquele costume do Estado brasileiro de colocar atribuições numa entidade delegada que não tem nada a ver com a não é? O registro mesmo é muito rápido se for feito como a lei determina, né? Então, eu acho que a gente tem que contribuir, todo mundo tem que opinar. Agora, essa conurbação insensata que é São Paulo, né? Você pensar bem, 22 milhões de pessoas, metade da população do estado morando aqui na mesma, né? Ela merece muito carinho, né? De parte não é só prefeito. Eu acho São Paulo quase que inadministrável, né? Não dá para dizer que um prefeito consiga. Então tem que ter o Secov, tem que ter a universidade, tem que ter a mídia, tem que ter os cartórios, tem que ter todas as entidades, a sociedade civil precisa participar dos destinos de São Paulo, né? E eu acho que é como o senhor colocou, mas tem que haver o intuito, todo mundo remar para o mesmo lado. Claro, cada um com a sua opinião e com a sua... Esse ambiente ainda me parece que precisa ser mais desenvolvido pela sociedade. De sentarmos na mesa, desarmados, digamos assim, e vamos conversar o que é melhor para a cidade. Ninguém quer fazer coisa errada, né? E também ninguém é dono da verdade. Agora, não podemos sair questionando tudo de forma inconsequente
E porque isso tem um custo. Isso, na verdade, tem um custo lá para baixo. Sim. E só na questão da startup que o senhor colocou, nós temos mais de 180 startups sócias do Secov, Olha aí. com dezenas e dezenas de soluções para a jornada do negócio imobiliário. E quando a gente senta com esses jovens, né? Não são tão jovens, mas muito jovens. Não é cronologia, é a cabeça, né? Exatamente. E tem alguns até de 60 anos, mas a cabeça aberta. Sim, sim. Nós ficamos impressionados com as possibilidades. Agora, tornar essas possibilidades juridicamente legais, aí é o desafio também. Né, eu acho que o direito ele está a dever uma lição de casa, porque o nosso ensino jurídico é um ensino assim, entrópico e superado, anquilosado, necrosado às vezes, né? Então a gente precisa de cabeças novas no direito. Mas eu acho que nós vamos chegar a isso. A gente trabalha muito no Secov para que todos sentem na mesa, respeitado as suas até divergências, mas que a gente trabalhe todos juntos numa mesma direção. Sim. E entenda que esta direção, eu acho que isso é importante a gente falar um pouco, tem pressa. Sim, não é? Porque a fome, a necessidade, a demanda, ela não espera. E nós estamos atrasados. É só olhar exemplos de outros países e nós temos uma possibilidade, é uma pena. Não podemos desperdiçar. Nós não podemos desperdiçar. Então a gente roga muito, preza muito. Eu sei que muitas vezes o setor imobiliário não é bem visto, muitas vezes com toda razão, nem tudo que se faz está correto. Mas assim, precisamos sentar na mesa com espíritos armados e vamos trabalhar a favor de uma cidade melhor para mais pessoas. Mas a empresa vai ganhar mais dinheiro. Sim, vai, claro. Mas não é só ela. Mas não é só ela. Você também é. É todo mundo, né? Então é esse espírito que a gente espera que permeie numa cidade como a nossa. Nós conversamos com o Dr. Eli Flávio Wertheim. O pessoal já fala Wertheim, então vocês escolham. Presidente executivo do Secov, o poderoso sindicato da construção civil e de toda a rede que converge para esse setor tão importante para o Brasil. Eu tenho certeza, doutor Eli, que o senhor vai voltar aqui para outras pautas, né? Porque o que parece que vai acontecer por aí vai dar muito assunto para a gente conversar. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço o honroso convite. O Secov está à disposição para sempre contribuir com aquilo que a gente conhece e ouvir um pouco sobre outros setores também. Muito obrigado. Até a próxima.